Não confundam liberdade com voluntarismo, fazer o que quer. Liberdade é fazer o que é preciso. Só o ser humano é livre, porque só o ser humano faz o que é preciso. Não existe karma, não existe destino, não existe sorte. Você ganhou esse dom da humanidade, que é o livre-arbítrio. Não insulte o mundo, pensando que você está submetido a forças que lhe controlam. Eu estou estudando nesse momento possessão e eu entrevistei pessoas possuídas em igrejas variadas em São Paulo, quase todas neopentecostais. Uma senhora dizia: eu escuto vozes, essas vozes mandam eu matar. Eu pensei, as vozes nunca mandam arrumar a casa, as vozes nunca mandam varrer o pátio. Que raio de voz que só faz? As vozes podiam dizer: vai estudar alemão, estuda alemão. E essas vozes são produtivas, né? Claro que há pessoas doentes, mas a maior parte atribui a forças que escapam ao seu controle a coisas que não existem. É preciso pensar objetivamente naquilo que você quer e não imaginar que no seu trabalho, no seu estudo, na sua empresa, você está submetido ao controle das pessoas. Que você não cresce porque o chefe é ruim, o professor é limitado. Há um aluno que me diz: o outro professor é fraco. Ótimo, você vai passar fácil e vai ter tempo para estudar o que é realmente importante. Não jogue no outro essa responsabilidade. Sartre chamou a isso na filosofia de má fé, quando eu atribuo ao outro. Por que que você não estudou mais? Minha família não incentivava. Sartre nos diz: não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez do que a vida fez de você. A única coisa que não pode ser reposta, a única coisa que não volta, a única coisa que nos aprisiona permanentemente é o tempo. Tão poderoso que ele atinge seres inanimados ou irracionais, melhor dizendo, como essa samambaia, ou as cadeiras nas quais os senhores e as senhoras se assentam. O tempo é brutal paz, permanentemente. Tempo perdido é tempo perdido. O controle do tempo é fundamental. E um dos grandes assassinos do tempo está nas nossas mãos. É isso aqui. Quem vive acessando redes sociais e comunicando a beleza da sua existência. Restaurem a racionalidade e controlem o maior inimigo de todos nós, que é o nosso narciso. É uma das questões mais importantes. Somos profundamente vaidosos. Somos profundamente narcisistas. Somos profundamente atacados pela experiência da nossa valorização. Há quase 5 anos eu gravei um café filosófico sobre a vaidade e contei uma história que Flaubert, o escritor francês do XIX, recriava e inventava sobre Santo Antão, o mais famoso ser da história tentado pelo demônio. Antão resistiu durante 80 anos às investidas diárias do demônio e foi alvo de muita história da arte. Bosch pintou, Dalí, Salvador Dalí, muita gente pintou as tentações de Santo Antão. Antão resistiu bravamente a todas as tentações. E segundo Flaubert, não segundo a legenda áurea, segundo Flaubert, já muito idoso, o demônio desistiu de Antão. Não dá. Chega, é demais. Você resistiu a tudo. O demônio se retirou e disse: primeira vez que um ser humano me vence. Antão se ajoelhou e disse: agora eu me tornei um santo. O demônio sorriu e voltou. Antão havia resistido a tudo, menos a vaidade. Ouçam muito, reflitam e hajam. Ouvir mais do que falar. Refletir antes de agir. O silêncio é fundamental. O silêncio é fundamental. Isso é muito importante para que eu possa agir num mundo que fala muito e que embola a ação estratégica. Eu sou sócio majoritário da minha vida. Eu sou a pessoa que produz essa vida. Sócio majoritário não manda em tudo, é importante lembrar. Mas manda bastante. Sócio majoritário não controla tudo, mas tem um imenso controle sobre as pessoas. Então eu sou o que produz a minha vida. Muitas pessoas me dizem: está chegando o Natal, eu me sinto triste no Natal, não gosto do Natal. Bem, transforme seu Natal numa data alegre. Faça, não fique reclamando.
A pergunta que Freud fez antes de morrer em 39, por que as pessoas buscam a infelicidade e quando encontram, permanecem nela e se surpreendem? Façam o Natal alegre, mudem a estrutura da festa. Ou seja, façam as coisas acontecer. Sou sócio majoritário da minha existência. Eu tenho uma consciência enorme disso. O corpo que eu tenho, o que eu sei, a família que eu construí, o conhecimento que eu acumulei, as minhas virtudes e os meus imensos defeitos começam com o pronome pessoal reto, eu. Não começam, vou usar um eu de português, com nós, mas só para ficar claro, tá errado, viu? Não começam com nós, não começam conosco, começam com o pronome eu. E é assim que dolorosamente eu sou fruto de uma vontade ou de uma falta de vontade, de uma ação ou de uma falta de ação. E eu poderia fazer mais ou menos, mas sempre de acordo com essa propriedade de ser sócio majoritário da minha existência. Isso é uma questão extraordinária para a gente passar adiante. Sejam autônomos, tornem-se adultos. Não confundam liberdade com voluntarismo, fazer o que quer. Liberdade é eu fazer o que é preciso. Só o ser humano é livre, porque só o ser humano faz o que é preciso. Tenho liberdade que não é a liberdade do meu desejo, não é uma liberdade hedonista da busca do prazer, não é a liberdade de fazer o que eu quero, mas o que eu preciso. Eu sou humano porque faço o que eu preciso. Ou seja, eu sou humano porque eu faço o que é necessário e não só aquilo que eu quero. E vou começando a sofrer dessa verdadeira, ou ter o privilégio dessa verdadeira liberdade estratégica. Eu sou sócio majoritário da minha vida. Sigam a norma socrática, conheçam a vocês mesmos. É uma transformação de vida. Conhecer a si muda tudo na sua existência. Façam frequentes exames de consciência do seu dia. Não precisa ter nenhum projeto religioso para isso. Pode ser psicanalítico ou religioso, como preferir. Como eu me comportei hoje, a quem eu ajudei, a quem eu incomodei, com quem eu fui grosseiro, com quem eu fui bom, como eu posso melhorar amanhã. Inácio Loyola manda colocar um G grande nos defeitos maiores e contar. Depois vocês estão diminuindo semana a semana. Eu gosto dessa mente do século XVI, botar um G para cada defeito e depois ir contando se eles se repetem. Ou seja, trabalhem sobre si, trabalhem a sua possibilidade, sejam sócios da sua existência. Isso se chama autonomia, isso se chama protagonismo, isso determina a estratégia. Pergunta básica: onde vocês querem estar o ano que vem, em novembro de 2018? E onde vocês querem estar em novembro de 2027, daqui a 10 anos? E daqui a 20 anos, que é até onde eu posso, no meu caso, imaginar. Daqui a 20 anos. Onde eu quero estar? Com quem? Se vocês tiverem clareza do ponto final, terão clareza da estratégia. Se tiverem clareza da estratégia, correm o risco de chegar lá. Correm o risco. Não a certeza. Não a certeza. Mas a chance matemática de chegar lá. E nisso, o resultado de tudo isso é chamado de plenitude. Para uns, para outros, simplesmente uma palavra tradicional de raiz indo-ariana: felicidade. Felicidade é estar onde eu tenho que estar, fazer aquilo que eu preciso, colher os frutos disso, reconhecer-me como errado, levar adiante meus espinhos na carne, segundo Paulo, minha ferida narcísica, segundo Freud, e continuar trabalhando nisso. Vale muito a pena, porque isso torna a vida interessante e não uma folha levada ao vento, sem vontade, uma folha sem forma, uma vida guiada por um protagonista, compartilhando a vida com outros protagonistas. E é isso que a gente chama propriamente de felicidade. E era isso que eu queria dizer nessa noite para as senhoras e para os senhores. Eu vou indicar coisas que eu pensei para esse encontro, coisas que vocês podem ou não aproveitar, coisas que vocês devem adaptar à realidade de vocês, coisas muito claras para os próximos anos. A primeira, qual é a noção do tempo relógio da minha capacidade? Pela minha experiência, inclusive coordenando coisas em escolas, a maior parte das pessoas não tem clareza nisso. Você pode entregar para a semana que vem? Posso. Quase sempre não.
quase todas as pessoas não têm a correta relação entre seu tempo relógio e a sua capacidade. Por exemplo, quantas páginas eu leio bem por minuto? Se eu não tenho resposta a esta pergunta, eu não tenho resposta se eu posso ler o relatório até amanhã. Mas as pessoas dizem, eu posso. Ou, quantas horas eu necessito de sono regularmente? Algumas precisam de 4, 5, outras precisam de 8. Quantas horas minha concentração cai? Algumas pessoas isso decai em minutos, outras têm um foco maior, concentração e educação. Se eu não tenho resposta para isso, eu não posso responder a nenhum chefe e a nenhum colega se eu posso fazer essa tarefa. Há pessoas que não podem atravessar a noite trabalhando. Há pessoas que podem. São respostas muito objetivas para eu administrar meu tempo. E a primeira delas é: qual é o limite da minha capacidade? Em que eu preciso de ajuda, às vezes química, café, por exemplo, Red Bull. Vamos parar por aqui, que o Supremo ainda está debatendo o restante. Bem, multitarefas. Eu posso focar? Eu posso fazer duas coisas ao mesmo tempo? Eu estou inclinado a pensar que isso tem a ver com alguma habilidade prévia que pode ou não ser desenvolvida. Há pessoas que conseguem ver várias coisas ao mesmo tempo e há pessoas que não conseguem. E eu posso treinar um pouco isso. Eu posso focar ou eu posso dividir. Eu tenho que saber que é mais produtivo não atender celular e responder a e-mails do que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Bem, terceiro, mudar o tipo de tarefa, priorizar. É um conselho do Exército Americano num famoso quadro. Quais são as tarefas urgentes? Quais são as tarefas não urgentes? Quais são as tarefas de médio e longo prazo? O que eu tenho que decidir para agora ou para daqui a alguns anos? Quarto, evitar sempre a tarefa seguinte. Ela é o envenenamento da atual. Se eu estiver aqui falando com vocês, onde eu creio estar na minha consciência inteiro, e não pensando no meu voo à tarde para Salvador, na palestra da noite e amanhã, eu vou tornar este momento ruim para vocês e para mim. E não vou melhorar o momento seguinte. Estar onde eu estou, concentrar. Estar inteiramente dedicado àquilo que eu estou como se fosse o único lugar do mundo. Isto vai dar um foco extraordinário. Usar os recursos eletrônicos e não ser usado por eles. Sair de 99,9 grupos do WhatsApp que vocês estão. Parar de receber informações inúteis que enchem de lixo, não acrescentam nada e atrasam. Característica de um loser é dividir a sua atenção com coisas sem importância. Então, quais são os recursos eletrônicos que podem me ajudar? O vício das redes sociais. Ter que comunicar tudo. Cheguei, estou aqui, kkkk. Né? Almocei, chove. Né? Pensem quais são as informações relevantes que eu preciso dar. E quais são as irrelevantes. E deixem os outros trocar informação o dia inteiro sobre o nada. E foquem naquilo que só vocês podem fazer. É um vício. Não é o patrão que tem que barrar o Face, gente. São vocês que tem que barrar o Face. São vocês que têm que estabelecer um filtro. Se vocês somarem as horas dedicadas ao Face, pensem no que representa de fato. Ou qualquer outra rede. Quando eu tenho muitas tarefas, é bom diversificá-las. O corpo e o cérebro respondem muito bem a uma atividade física, seguida de uma atividade intelectual, seguida de uma atividade afetiva. Responde muito bem ao exame de uma planilha Excel, seguida de uma análise de um texto mais geral. É muito ruim ficar em planilha Excel 12 horas seguidas. É muito ruim isso. O corpo tende a mudar o foco e o cérebro desliga automaticamente quando a repetição acontece. Voltamos ao casamento. As horas para as estratégias de médio e de longo prazo. Se eu não controlar isso, eu serei um tarefeiro. E vocês sabem melhor do que eu, como administradores e estudantes, que a todo instante as tarefas que chegam a nós são as tarefas do cotidiano. Eu aqui pensando na matriz energética do Brasil e o mundo quer que eu troque a lâmpada do corredor. E a lâmpada agora é nova, tem um novo padrão, é mais cara. Temos que botar no estoque.
eu pensando numa matriz energética, eles me fazendo trocar a lâmpada. Eu querendo essas coisas, ou seja, eu tenho que estabelecer um tempo, pensar a médio e longo prazo, ou eu nunca terei este tempo. E esse tempo não pode ser sexta no final do dia. Assassinos do tempo, culpados, celular, o computador, companhias de amigos e colegas. Claro que um amigo bom é excelente. Claro que até um colega pode ser excelente, é possível. Há estudos demonstrando que há colegas interessantes. Mas a falta de objetividade nas reuniões é a morte. É a morte. As pessoas seduzidas pela própria voz. As pessoas que introduzem um tema longamente. Eu queria, isso que o diretor acabou de me pedir, que eu acho que é muito importante, assim, que eu vou expressar minha opinião. Não sei se é de todo mundo, mas eu vou falar da minha opinião neste momento e, basicamente, acho que nesse tema que nós estamos tratando, eu tenho vontade de estrangular um ser assim, gente. Eu tenho vontade de estrangular, de enfiar algum fio 220 para ver se a pessoa fala aquilo. Acabava de falar a Berenice no carro. Às vezes eu atravesso a cidade de São Paulo, ó, para ter uma reunião que a pessoa me diz uma coisa que podia ter ido por e-mail. Ou Skype, que é uma invenção maravilhosa. Eu não preciso de quase mais nada presencial, nem sexo, não preciso de mais nada presencial. É muito mais seguro, mais rápido e mais prático. Algumas ocasiões que olhar no olho é bom, mas cada vez menos. Cada vez menos. Mas trânsito, falta de planejamento. Planejamento é fundamental para tudo. Esses são assassinos do tempo. Quando eu consigo, eu vou chegar a esse assassino mor que são as redes sociais, que podem ser úteis. Passei anos fora do Face, tinha deletado, voltei. Já estou pensando de novo se vale a pena, porque as pessoas vão demandando. Elas vão demandando cada vez mais. E as pessoas mandam uma mensagem, então você virá, sim, que bom. Aí o outro responde, ok, obrigado, um abraço. E vão mais 10 mensagens, já foi tratado do tema. Não? Respeitem o tempo. Respeitem um tempo, né? Ninguém é eterno. Tirando a Rainha Elizabeth II, gente, ninguém é eterno. Ninguém vai ficar aqui para sempre. Nós não temos esse tempo eterno. Eu acho fundamental para toda atitude de vida o autoconhecimento. Onde está a minha ansiedade? O que provoca a minha ansiedade? Tempo e prioridades. Qual é o caminho? O que eu faço com o meu tempo quando ninguém está olhando? Eu gosto de leitura. Isso você diz para o entrevistador. Se sua diversão principal é o controle remoto, já fiz entrevista para emprego a pedido de escritórios de direito, é fascinante. Todo mundo só lê livros maravilhosos, gosta de teatro, bons espetáculos musicais, Sala Cecília Meirelles. É fascinante. É fascinante. Não? E aí você começa a checar essa cultura, ela é rasa. Ela é rasa. Quer dizer, eu sou de fato. Dizer com clareza, algumas pessoas buscam na vida dinheiro. Não é ruim, mas é o seu foco. Outras buscam família. Umas tentam dividir entre as duas coisas, mas eu tenho que ter clareza, autoconhecimento. O grande desafio que fundou a filosofia socrática, conhece a ti mesmo. Esse é o início da filosofia socrática. Conhece a ti mesmo. E a maioria de nós tem um déficit enorme sobre o seu conhecimento. A maioria de nós. Bem, e finalmente, um conselho estranho. Se eu estou afogado das 6 da manhã às 11 em trabalho, nunca vou fazer nada muito significativo. Uma das grandes características da produção humana é a capacidade do ócio criativo, sem o qual Newton observando a macieira, sem o qual o tempo de parar e pensar, ócio criativo não é igual a ligar o Faustão. Não confundam o nada com isso. Ócio criativo é a capacidade de não estar pressionado, oprimido por tempos, tarefas e objetivos imediatos e deixar o cérebro sem grandes atividades. E ócio mesmo, que é difícil hoje, porque as pessoas preenchem digitando mensagens. Ócio, parar. Já pensaram revolucionariamente ligar uma música em casa, sentar-se no sofá e começar a escutar essa música sem ser o fundo de alguma coisa, mas escutar a música, acompanhá-la, seja ela clássica, MPB, acompanhar essa música, observar a letra, deixar-se influenciar?
É aquilo que o seriado House trabalha há anos, né? Ele pensa e nunca resolve. De repente, olhando para um bebedouro, ele vem, é lupus. Ou seja, aí vem a ideia, ócio criativo pode ser estimulado na defesa, por exemplo, do genro de Karl Marx, Paul Lafargue, que escreveu o livro Direito à Preguiça. Um livro clássico, um livro do século XIX, do genro de Karl Marx. O Direito à Preguiça. Mas também do Domênico de Masi, que esteve há pouco aqui no Brasil, sobre os seus textos de ócio criativo, a sociedade pós-industrial. Ócio é diferente de não fazer nada. E ver televisão, ou ficar zapeando televisão, ou trocando de sites, não é ócio criativo. Isso é tédio, que é outra coisa. Tédio é outra coisa. No final, importantíssimo, o relógio é absoluto. Ele é uma convenção, mas ele é absoluto. O dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos. Não importa o que eu faça. Ele continuará assim. É uma convenção, mas é uma convenção sólida. O tempo é relativo, porque é o tempo que eu dedico às coisas. E várias pessoas nos perguntam como é que você tem tempo para isso. O tempo não é inteiramente escolha minha, mas é provavelmente uma grande escolha minha. O tempo para o qual eu tenho prioridades. O tempo para o qual eu quero fazer alguma coisa. E eu acredito que estabelecida essa prioridade, seja pessoal, familiar, empresarial, eu posso transformar esse tempo bastante, muito. Isto é muito prático. Equilíbrio e contradição. O corpo funciona melhor na juventude. Ele é um carro mais potente com um motorista não sábio, que é a cabeça mais jovem. E na maturidade ele é um carro problemático com um motorista melhor. É difícil equilibrar isso. É muito difícil. Não? É uma batalha perdida, mas é uma batalha interessante. Essa batalha geralmente chamamos vida. E novamente a imagem que pela terceira vez eu mostro da escultora Carlyle americana é isso. A cada lapidada eu estou formando aquilo que eu quero. Mas é tão difícil isso, é tão estrategicamente complicado, que é mais fácil dizer, não dei sorte. Tive azar, não era minha hora, foi destino. Minha família nunca conseguiu. É muito mais fácil isso. Tudo. Imaginem tudo que vocês admiram numa pessoa ser fruto de um impulso dessa pessoa, aliado a muito esforço e a muita técnica. Mas eu costumo dizer que é vocação, talento, é inato. Aquilo que é absolutamente fruto de esforço. E aí eu volto para encerrar a mesma questão que eu fiz a primeira pergunta hoje, os 50 anos da profissão fundamental que os senhores exercem ou vão exercer em breve. Uma pergunta administrativa. O que eu quero fazer com a empresa chamada vida nos próximos 10 anos? Quando eu conseguir responder a isso, serei um bom administrador e provavelmente uma pessoa mais integrada, mais total a este respeito. O que vai continuar daqui a 15 anos? Vocês. Vocês continuarão. O curso que vocês escolheram, a carreira que escolheram, o emprego, a loja, a igreja, aquilo que vocês fazem, continuará. E toda a conjuntura política será outra, com novos políticos, cheios de energia e ideias. Quando eu paro diante da circunstância, eu esqueço que eu sou a linha contínua e aquilo é a linha passageira. Não dá para ignorar governos, mas não dá para gerenciar a vida em torno de governos. Não façam isso. Toda a minha formação foi feita em meio ao caos político. Toda a minha formação foi feita em meio à inflação, manifestações, inclusive no final da ditadura, atentados à bomba, ao OAB e assim por diante. Toda a minha formação foi feita em meio a tudo isso. Apenas como professor maduro, eu peguei um pequeno período de estabilidade entre FHC e Lula de crescimento. Mas isso foi atípico e já passou também. Voltamos ao normal. Circunstância é o que passa. O que fica somos nós. E dessa forma, eu preciso de pensamento crítico. Pensamento crítico me faz estar acima da média. Como garante Oscar Wilde, a maior parte das pessoas apenas existe. Você precisa viver.
consciência. Consciência do que eu quero, para onde eu vou, consciência de tudo que me cerca, consciência, por exemplo, que para poder ser crítico, tem que evitar o dogmatismo. Dogmatismo é aquele ponto que eu não me afasto, é aquele ponto que eu não abro mão, aquele ponto que paralisa meu pensamento. Dogmatismo é um ponto negativo, dogmatismo é um horror, porque dogmatismo é aquilo que impede que eu cresça. Pensamento dogmático é inimigo da filosofia. Pensamento dogmático é um ponto cego, é uma área difícil. Ele pode ser em qualquer campo, apesar da palavra parecer sempre religiosa. Olha que fofinho. Um dos problemas mais graves da vida humana é a zona de conforto. O que é a zona de conforto? Exatamente aquilo que me torna feliz. Entre 15 e 35 anos, a maior parte das pessoas na nossa tradição está muito esforçada no estudo, na constituição de carreira e de família. Entre 15 e 35 anos, quase todas as pessoas se formam em alguma coisa, casam, lutam pela sua casa se não forem ricas e não ganharem de presente, lutam para aprender a dirigir, lutam para aprender a namorar, lutam para aprender a casar, lutam para aprender a educar filhos, lutam para construir o seu espaço no mundo. Entre 15 e 35 anos. É um período de menos dinheiro do que depois disso, mas é um período de muito entusiasmo. É um período em que a gente ganha menos do que virá ganhar depois. É um período que a gente está sempre no risco de meter os pés pelas mãos e, não obstante, um dos períodos mais interessantes da nossa vida. Entre 35 e 50 anos, quase toda a humanidade está estável. Não quer dizer que esteja bem, mas está estável. Inclusive, quem está mal está estável onde está. Quem mora mal já está estável no lugar ruim. Quem tem um mau emprego está estável no mau emprego. Quem tem um mau casamento está estável no mau casamento. Esse é o momento que começa a zona de conforto. Esse é o momento, bom, eu cheguei até aqui, a energia começa a me abandonar. Para que eu vou fazer muito mais coisas? Aquilo que eu sei me trouxe até aqui. Aquilo que eu não sei poderia me levar, mas este é o momento conhecido. Eu até diria um pouco, talvez subjetivamente, que nós homens somos ainda mais inclinados à zona de conforto. Nosso lugar no sofá, a televisão e comida. Garantida essas três coisas, controle remoto, claro, a vida masculina vai até as bodas de ouro sem grande questionamento. Os homens são muito interessantes porque quando nós casamos, as mulheres quando entram na igreja, não sei se vocês já notaram, entram com um sentido de equilíbrio enorme, porque elas escolheram tudo. Tudo, flores, música, decoração, madrinha, tudo elas escolheram. Elas entram senhoras e jamais choram, porque o rímel foi fruto de testes do dia da noiva, foi fruto. Elas entram absolutamente tranquilas, assim, ó. O noivo entra admiradíssimo de tudo. Ele não tem a menor ideia do que está ocorrendo na igreja. Ele olha para aquilo, é tudo uma novidade. Ele foi convidado, que tem uma certa importância ter um noivo, mas também ele não é central, é a entrada da noiva que caracteriza. O noivo é quem chora, o noivo se emociona. A noiva não, ela está lá, senhora de si. Curiosamente, 75% dos divórcios litigiosos no Brasil, censo de 2010, são iniciativa das mulheres. Curiosamente, 75%. Logo, a mulher é aquela que quer do casamento, além do casamento, felicidade. Olha que coisa, casar e ser feliz com a mesma pessoa, inclusive, notável isso. Felicidade, carinho, afeto, desafio, novidade, viajar, mudar o sofá de lugar, todas essas coisas, a mulher é menos instalada do que o homem. Os homens são notavelmente preguiçosos para mudar. O homem é o único ser que antes da diversão anuncia que não a quer. Diz antes da festa, a gente vai embora cedo, né? Ou seja, antes da festa já está anunciando que não vai se divertir. Provavelmente isso está ligado ao fato de que nós nos arrumamos muito rápido. Eu mais ainda, pela ausência de cabelo. Em 3 minutos eu estou pronto.
E uma mulher passou horas no cabeleireiro e ela tem que amortizar esse gasto na festa, né? Ela tem que passar mais tempo para compensar o tempo gasto. Quanto mais tempo eu gastei na produção, melhor. Mas zona de conforto é uma inimiga. Eu já sei um pouco de inglês e tá dando. Afinal, aqui em Santa Cruz, a gente não fala muito inglês. Então tá dando. Não preciso estudar muito mais que isso, né? Eu sei o verbo to be, eu sei cantar uma musiquinha, né? Eu faço assim quando tem a Frozen, eu acompanho a princesa, né? Let It Go, eu sei cantar junto. Então, estudar, eu não preciso de mais inglês do que isso. Meus alunos me perguntam na Unicamp, professor, que língua a gente deve começar a estudar? Eu sempre recomendo português. Começa estudando português. Quando você dominar medianamente, faça para o inglês.